Tudo bem? Cara, é o seguinte... Olá, Luiz. Você quer andar até aqui? Né? Vamos. A luz? Eu sou teu fã. A tua voz, eu durmo com ela quase que semanalmente. Obrigado. Mas eu vou colocar o meu direito de reclamar aqui, que eu tô bastante frustrado. Tá bom. E Eu não sei o que tá aí- acontecendo, eu tô assustado, galera. E desculpa também por isso. Cara, eu tinha uma palestra de 3 horas. Sim. Vocês não dão risada porque vocês engajam com um podcast de 11 horas hoje, tá? Eu tinha uma palestra de 3 horas. Vou Tá. ter que fazer em 5 minutos. Ok. O marketing desse evento decidiu marcar o dia do evento no dia decisivo do conclave. É complicado. Nesse momento, eu estou concorrendo com memes do Papa. É verdade. Do primeiro Papa americano. Papa americano. Tá vendo? É isso. É com isso que eu estou concorrendo nesse momento. Aí, tá bom. Cadê o mic da Shakira? Que todo mundo apresentou com o mic da Shakira. É verdade. Beleza. Cara... Tá complicado, não tá fácil. Não tá fácil. E aí tem um apagão no meio. Eu realmente não sei o que eu vou fazer dessa apresentação, mas é um pouco frustrante. Cara, evoca o Papa que você vai conseguir. Tem vários memes. E assim, a gente ficou sabendo pelo papo com a Riel Temari, por exemplo, que essa galera aqui usa 27 horas de celular por dia. Então assim, todas as pessoas aqui já estão sabendo dos memes do Papa. 27 horas de celular No dia. no dia. Tá. O pessoal é casca No dia grossa é mesmo. bastante, né? É bastante coisa. Caramba. É. Luiz Mas é e isso. Gino, que gastou todo o repertório de improviso hoje. Obrigado, querido. A partir de agora, Valeu. ou você me ama ou você me odeia. Eu te amo. Mas eu sou teu Sempre fã. te amei. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Era para ser boa tarde, mas boa noite. Obrigado aos bravos guerreiros e guerreiras que estão aqui. Essa brincadeira que eu tentei fazer aqui, sem ter nenhum talento para stand-up comedy, é um reflexo do que é o nosso feed, do que é a nossa vida. O gerador, ele cai. O palco dá problema. Esse formato aqui, que é inovador e precisa de muito, e precisa tomar risco, você vai inverter os pontos. Mas isso é vida. E a minha primeira provocação aqui do que eu vou trazer para vocês é que hoje a gente está buscando muita perfeição, né? O que é perfeito, o que é plástico, o que não pode dar defeito, o que não pode ter problema, mas está um pouco chato. E a reflexão aqui, quando eu levo para a inteligência artificial, é para a gente... E aí eu vou pedir para você nesse momento, tira o seu crachá. Tira o teu crachá de especialista no que você faz, que está aqui o dia inteiro ouvindo e assistindo sobre métricas, sobre ferramentas. Se transforma agora na persona que você é, pessoa física. Essa brincadeira com tudo que aconteceu hoje aqui é para ilustrar um pouquinho o que é o feed. E não é o feed do Instagram, é o feed da nossa vida. E aí aqui tem um aspecto interessante. Eu vou pedir para vocês aplaudirem, mas aplaudirem com muita força. E de novo fazendo já a piada velha aqui, mas aplaudam com muita força, porque ao marcar esse evento no dia do conclave, a Apps Flyer e o Mama vão se tornar inesquecíveis para alguns de vocês aqui. Sabe aquela ideia do tipo, sabe o dia que foi eleito o Papa Leão XIV? Eu estava lá no evento da Apps Flyer. Uma salva de palmas, por favor. Uma salva de palmas. E essa semana, ela é histórica não só pelo que aconteceu hoje no conclave, mas ela é histórica porque o Mark Zuckerberg decidiu dar uma entrevista e falar sobre coisas que inicialmente parece que vão implodir o nosso mercado, né? Eu sei que muitos de vocês estão acompanhando o que ele falou. Ele falou que simplesmente a Meta, ela é autossuficiente de pegar uma campanha, de pegar uma estratégia. Você chega e fala para ele, olha, você fala para a Meta, olha, tá aqui a minha meta de negócio e o resto é com você. Né? Essa ideia de segmentação, de personalização, essa ideia de que eu conheço o meu público, talvez não faça muito sentido. Não estou dando juízo de valor aqui, tá? Eu só estou dizendo que nessa semana isso aconteceu. E aí se você for no LinkedIn ali, você vai ver o quanto o LinkedIn está povoado de quase que um fla-flu ali. Mas o ponto aqui é o seguinte, aí você fala, né, Pacete, você começa a tua palestra, não deu nem 5 minutos, você já falou de religião, você já falou da polêmica da semana, isso não é eu não falei sobre religião, não falei sobre polêmica, eu estou falando aqui sobre contexto. E hoje, inclusive, teve o TikTok Shop, que há muito tempo estava sendo esperado. Olha que loucura isso daqui.
Contexto. E aí, com todo o respeito ao que o tema merece aqui, para quem é cristão, para quem é católico, parabéns, né? A igreja tem um novo líder, mas isso é contexto. O meme do Papa é contexto. E a apresentação que eu ia fazer aqui, ela foi implodida exatamente por causa disso. Quando eu fiz essa brincadeira com o Luiz Gino, e eu não falei para ele o que eu faria, eu fiquei imaginando de uma forma muito superficial se o Luiz Gino fosse um chat GPT ou qualquer ferramenta básica de AI generativa, o que essa ferramenta faria aqui? Que tipo de jogo de cintura ou improviso ela teria? E aí, para deixar muito cristalizado aqui, o que eu estou querendo dizer é, as variáveis, as imperfeições, elas não podem ir para debaixo do tapete. É muito sobre transparência e sobre discutir que nós somos seres humanos. E talvez nesse momento, a gente falou aqui sobre plástica o dia inteiro, sobre métrica, sobre performance, sobre desempenho, e está ótimo. Mas tem um momento que a gente precisa parar e discutir o nosso desafio como ser humano, como liderança, como pessoas que estão entendendo agora o que é ser um liderado. Então, essa é a introdução para dar uma ideia de que esse tema que eu vou trazer aqui ele é caótico. Ele tem várias vertentes. Muita gente hoje acha que já é especialista nesse assunto. Mas o meu papel aqui é provocar. E aí, buscando o passador que está aqui, que com certeza não vai dar problema mais, porque a gente já... E ele deu, porque precisa atualizar ali. Eu vou falar sobre um conceito, agora é a internet. Eu vou falar sobre o conceito de realidade sintética. E é emblemático que ali na minha apresentação eu tinha colocado duas fotos. Eu tinha colocado a imagem do sapato do Papa Francisco, que foi uma imagem real, e que foi uma imagem que virou muito textão no LinkedIn, né? O que o sapato simples do Papa Francisco ensina sobre inúmeras coisas. E a foto, emblemática foto, do Papa Francisco com aquele fluff, com aquela roupa. Vocês lembram dessa foto, né? Ela virou um ícone de uso de inteligência artificial para transformar uma situação. Provavelmente, para minha mãe de 75 anos, aquela imagem do Papa Francisco com fluff, ela continua sendo uma realidade. E aqui, o conceito de realidade sintética, apesar dele ser muito profundo, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: hoje, o desafio não é necessariamente sobre aquilo que é verdade, é o impacto que essa narrativa tem em você como marca, em você como empresa. Então vamos lá, realidade sintética, entre realidade e realidade sintética, eu tenho um caminho que tem muita gente no meio. Tem a inteligência artificial generativa, tem as marcas, tem os publishers, tem os creators, tem as pessoas. Está todo mundo produzindo muito conteúdo. Já tem várias pesquisas apontando que até 2030, daqui tantos 5, 6 anos, a gente vai ter mais de 80% do conteúdo na internet produzido à base de inteligência artificial generativa. Tem um outro conceito muito interessante, que é o conceito da morte da internet, onde algoritmo fala com algoritmo. Cadê a minha marca? Cadê a minha marca que dialogava com pessoas? Cadê a variável dessa relação? Quando o Mark Zuckerberg falou sobre todas essas transformações essa semana, no finalzinho da entrevista tem um ponto, e é um ponto muito interessante. Ele disse, olha, eu sou sim como meta capaz de entregar esse resultado, mas ainda tem um aspecto que a gente vai melhorar. Quando a gente entra na parte criativa, quando a gente entra na parte do conteúdo, quando a gente entra na parte do vídeo, tudo isso é muito complicado. Ele colocou uma deixa aqui que tem uma variável. Quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala da percepção de uma marca sobre um resultado. Então, o ponto aqui é o seguinte: nós vivemos um momento que é muito positivo sobre vários aspectos de automatização, de personalização, de ferramentas que já fizeram a gente dar um salto incrível do ponto de vista de tecnologia, de performance e de resultado. Mas tem uma outra variável aqui, que é a variável da marca, do legado dessa marca, do propósito dessa marca, da narrativa dessa marca, o olhar humano que apareceu muitas vezes aqui para essa marca. E aí, por que eu faço essa provocação? Está tudo bem aqui o lado lógico, o lado da ciência, o marketing como ciência. Mas não está tudo bem esse outro lado aqui. Esse lado aqui, ó, o marketing como ciência, é isso que a gente viu hoje. Ferramenta, tecnologia, métricas. Esse outro lado aqui não está resolvido. Quer ver? Criatividade. Como que a gente vai criar num contexto de AI generativa? A gente não consegue nem definir aqui o que é criatividade. E aí,
Abemos! Abemos a apresentação. E aí, o exemplo que eu falei para vocês, entre realidade e realidade sintética, eu tenho muitos elementos aqui. E, de novo, não é positivo nem negativo, mas gera muito impacto. Quando eu pego os exemplos aqui, eu falei da foto do Papa, que para muita gente essa foto continua sendo real. E ninguém vai apagar da memória de uma pessoa que talvez não tenha um repertório de tecnologia, não esteja na bolha, que essa foto era real. Você começa a ter a construção de narrativas que saem do controle da tua marca. E aí, indo aqui um pouquinho para frente, 3 exemplos isso está muito comum, né? Algum diretor, alguma diretora vai lá, quer testar ferramentas, eu pego várias referências de um assunto de KFC, eu compilo isso e peço para a AI criar algo novo, e ela cria. Aqui não depende do KFC. Isso aqui saiu do escopo de controle do KFC. Para além de falar sobre propriedade intelectual, para além de falar de um processo, não sei, mas isso aqui saiu do controle. Para muitas pessoas, isso aqui se tornou real. Depois, esse exemplo da Adidas, a mesma coisa. O Mion, que fez uma campanha para o Outback. Essa campanha ela era real. Mas aproveitadores pegaram essa campanha e aí colocaram-se num contexto criminoso. Mas entre uma campanha real e entre uma ação criminosa que foi para a justiça, felizmente, tem muitas variáveis que tiram o controle aqui da nossa situação. E aí, quando a gente fala de olhar humano, desafio, passa muito por isso. Eu vou voltar ali no comecinho. Hoje, se você for sonhar aqui sobre o que eu estou falando, você vai sonhar com apagão, você vai sonhar com série pós-apocalíptica e você vai sonhar com vacas da NASA. E por que vacas da NASA? Logo na minha introdução, eu ia falar, eu venho de uma região, eu venho de uma situação social muito simples, muito humilde. Eu sou da periferia de Osasco. E eu sempre tive um sonho, foi esse sonho, inclusive, de conhecer a NASA. Eu sempre fui apaixonado pelo espaço. Esse sonho de conhecer a NASA foi que me levou para cobrir tecnologia e me interessar por tecnologia. E esse ano eu tive a oportunidade de conhecer a NASA, depois do SXSW, está pertinho ali, Austin, Houston, e eu fui para a NASA. E eu fui com uma expectativa muito alta. Lá eu vi coisas muito legais. Mas eu fiz uma reflexão que era o seguinte, o que foi para o espaço aqui de fato? O que é uma réplica? E realmente, lá você tem... Quem já foi para a NASA aqui, para o Museu da NASA? Lá você tem réplicas que estão sendo explicadas como réplicas, você tem peças de foguetes que foram para o espaço, roupa, mas tem coisas que você não consegue saber. E aí, mesmo que pareça um pouquinho forçado, eu vim com essa reflexão, porque o que mais me encantou, essas fotos eu que tirei, mas o que mais me encantou na NASA foi a vaca. A vaca que... Você tem um trenzinho, né, que leva para os lugares. Eu vi coisas gigantes. Eu vi um foguete que estava numa sala desse tamanho. Mas a vaca me chamou a atenção. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque dentro do contexto da NASA, a vaca talvez era o fator surpresa, ou o elemento orgânico. E eu saí de lá, por incrível que pareça, pensando nas vacas da NASA. E aí eu fui pesquisar para entender um contexto. É um contexto muito legal, em que você precisa estudar alimentos e proteínas e possibilidades do que eu posso transformar em algum alimento sintético para usar no espaço. E a vaca vai voltar no final da nossa apresentação. E provavelmente você vai sonhar com vaca e com papa e com várias outras coisas. Mas aí, fechando essa parte de realidade sintética, a gente tem 3 marcos aqui, para quem não está muito imerso nessa discussão. A inteligência artificial ela está sendo comparada a 2 grandes revoluções que nós tivemos, a eletricidade e a internet. E por quê? Não é um impacto de negócios, não é um impacto só no marketing, não é um impacto de tecnologia, é um impacto de mudança na sociedade. É um impacto que vai muito além do que a gente imagina. Se uma tecnologia como o cloud, por exemplo, mudou como a gente se locomove hoje, como a gente chama delivery, a inteligência artificial vai para muito além disso. Não temos respostas sobre o que é. Nesse momento a gente faz cenários, lida com dados, mas a inteligência artificial é um tipo de revolução que vai para além da tecnologia. Ela muda a nossa relação com nós mesmos, seres humanos. Você que hoje já está acostumado a interagir no dia a dia com uma AI generativa, por mais básica que seja, a tua percepção ela já mudou. A tua dinâmica de pesquisa já mudou. A tua ideia do que é uma organização de informação, ela já mudou.
E aí, expandindo isso para relações, comportamentos, tudo que a gente vem falando sobre saúde mental, epidemia da solidão, tem muitas variáveis nesses contextos que a gente está vivendo aqui. E uma marca que está no meio de tudo isso, ela precisa entender essa variável. E aí, por isso que eu pedi para vocês tirarem um crachá, porque eu vou chegar numa parte aqui, eu vou inverter, eu vou chegar numa parte que é o desafio do líder. Porque aqui nós temos líderes, nós temos pessoas que estão entendendo agora como é ter um líder. Tem pessoas aqui que estão se reinventando como liderança. E hoje, o grande desafio de um líder de marketing, ele passa por isso aqui. Quando eu coloco inteligência artificial, criatividade, treinamento, contratação e foco. E aí aqui, o que eu quero fazer? Eu quero trazer a perspectiva de um CMO para o que a gente está vivendo nesse momento. Deixa eu pegar esse caso aqui, que ele é muito emblemático. Duolingo, quem usa Duolingo aqui? Ou tem alguém do Duolingo aqui falando nisso? Tem? Não? A Corujinha, talvez? Ela morreu e ressuscitou. Duolingo é uma empresa que na última semana teve uma repercussão muito forte, porque o CEO do Duolingo disse que estava mudando a política. Então eu deixo de contratar freelas e eu vou automatizar os meus processos. O que eu tiver de equipe além disso, eu vou ter que retreinar essas equipes. E aí eu fui perguntar para a CMO do Duolingo o impacto que isso tem. E aí ela me traz uma perspectiva que é a seguinte: a Ana Lígia, Pacete, eu já tinha o desafio de retreinar a minha equipe quase que com frequência. E Duolingo é interessante porque é um caso muito legal de construção de marca, nativa digital, com uma linguagem muito ágil e muito rápida nas plataformas digitais, mas que conseguiu se associar ao McDonald's, conseguiu ainda utilizar algumas ferramentas de marketing, como essa ideia do morreu, ressuscitou, esse lance de acabei com o mascote. Ela conseguiu usar elementos e trazer um ponto de equilíbrio. Mas nesse momento o marketing do Duolingo, e aqui no Brasil, precisa entender como que eu faço para retreinar a minha equipe. Qual é o ponto aqui? Uma diretriz de negócio, de uma liderança, de um CEO, de uma estrutura de negócios da empresa, ela muda a dinâmica, e eu não diria que é do dia para a noite, mas ela muda rapidamente. Esse é o primeiro aspecto. Essa é uma variável que talvez você, como pessoa física, não vai controlar. Por isso que eu estou pedindo para você trazer o olhar para você, para a tua carreira, para a tua formação. Então, esse é um exemplo. Treinamento, desafio de treinamento. Isso aqui passa por várias camadas. Como que eu treino alguém para inteligência artificial que não está no escopo da tecnologia? Se eu tenho alguém que é um pouquinho que olha mais para o comportamento, que trabalha com roteirização, que olha para comportamento humano, apesar de que tudo agora é ciência, é dados e você utiliza ferramentas, mas qual é o repertório? Qual é o repertório para uma equipe de marketing que trabalha associada ao retail, por exemplo? Então, desafio de treinamento. Outro desafio importante, eu acho que tem gente do iFood aqui, né? Tem gente do iFood. Hoje, um dos maiores exemplos de uso e um uso muito intensivo de inteligência artificial, eu diria que hoje uma das empresas que tem muita propriedade para falar de inteligência artificial. Mas a Ana, CMO do iFood, que também lidera um momento da marca muito interessante. Essa semana, toda uma remodelação de conceito de empresa, mas uma construção muito forte de marca, uma marca que nasce como tecnologia e se tornou um exemplo de construção de marca. O desafio dela é de contratação. Qual é o escopo que eu vou trazer para a minha equipe? E você que está aqui hoje, você sabe que, mesmo talvez que você já não esteja num cenário de impacto direto de inteligência artificial, de tecnologia, você já tem esse desafio no teu escopo. Quem eu contrato e o escopo para qual eu contratei, ele pode mudar em 2, 3 meses. Talvez você que é mais novo aqui no mercado, que está entrando agora, que está entendendo agora, você vai precisar ter a mente muito aberta para mudança de escopo. Eu vejo muita gente frustrada. Eu não fui contratado para X e Y, era para fazer Z. Mas agora eu estou fazendo X, Y, Z e A. E isso vai acontecer. É óbvio que tem limites aqui, né? Não estou falando que você vai acumular funções, você também tem que colocar o seu limite, mas o escopo, ele vai mudar. E isso o desafio passa pela liderança. Qualquer tipo de liderança aqui, quem eu vou contratar? Uma outra perspectiva muito forte
é foco, o que é essa ideia do hype, está todo mundo falando, quando a gente sai um pouquinho aqui do mundo de vocês, que já tem tecnologia implementada, que já sabe de uma forma muito clara para que funciona uma AI, uma personalização, uma automação, quando a gente sai desse contexto, num contexto mais amplo, de pessoas que não estão imersas aqui, qual é o meu desafio de manter o foco? Eu trabalho agora com essa ferramenta de inteligência artificial? Não trabalho. O que eu faço? Como eu levo isso para o board? Como eu discuto com o meu board que eu preciso ou não preciso, nesse momento, investir em uma tecnologia específica? Eu perguntei para a Tati Ponce, que é CMO da Natura e Avon, e o interessante é que ela é CMO da Natura e Avon, e ela é responsável pela área de pesquisa e inovação da Natura. Ela tem esse escopo, isso foi um escopo que muitos CMOs tiveram aqui no Brasil. Tecnologia, a gente já teve CMTO no Burger King, a gente tem CDMO na L'Oréal, a gente tem atribuições de liderança que vão trazendo outras cadeiras. Imagine, há alguns anos, se era pensável que uma liderança de marketing ia liderar uma área de tecnologia numa companhia, como foi o Burger King, e depois ele virou presidente, o Ariel, hoje ele não está mais lá, mas quando a gente começa a olhar para esses escopos da liderança, a gente consegue também ter uma ideia da complexidade do que a companhia está vivendo e do desafio que a gente tem como equipe. E isso passa por tudo que a gente discute sobre foco. Qual é o meu foco nesse momento? E aí, gente, vocês estão no dia a dia, vocês sabem que tem o dia a dia para fazer, né? Tem a meta para cumprir, tem a receita que precisa vir, eu tenho a janela do Dia das Mães agora que eu não posso dar bobeira, eu tenho o pré, o durante e o depois do show da Lady Gaga que eu estou patrocinando e eu preciso performar aqui, mas o desafio aqui é manter o foco no meio de tudo isso. No meio de tudo isso, as coisas estão mudando, o Mark Zuckerberg vem com uma nova diretriz, o TikTok Shop chega no Brasil, a gente vai mudando o jogo. E aí o ponto aqui é, inicialmente, eu começo falando de inteligência artificial, realidade sintética, contexto complexo, mas agora aqui eu estou falando de gestão, eu estou falando de resiliência, eu estou falando de liderança. Qual que é o desafio? Como que eu vou navegar nesse meio? E aí, para fechar, eu trouxe um exemplo aqui. Aqui eram todas as camadas, né? A gente falou muito sobre isso hoje em dia, da aplicação. Essa é uma pesquisa do IAB que fala, ela é bem recente, com a Nielsen, falando sobre como que o marketing hoje está usando inteligência artificial, então conteúdo, personalização, automação. E eu queria fechar só com esse caso de Heinz, e de novo aqui, tá? O celular ele está com um protagonismo ali, mas aqui foi uma aplicação. Eu pego uma aplicação simples, um app, uma inteligência artificial, eu uso um elemento clássico do marketing que é provocar o meu concorrente ou o conceito de concorrência, e eu falo para o meu consumidor, olha, se você escanear a embalagem de um concorrente, seja da Hellmann's ou de outra maionese, eu vou te gerar um cupom, e esse cupom vai te levar para a Amazon para você ter um desconto, para você ter um tipo de benefício. Nada além do normal aqui, né? Um desafio muito grande de fazer um conteúdo para mostrar para o consumidor o que é esse case, para mostrar para o consumidor como ele vai funcionar. Já tem uma questão de narrativa, tem uma provocação ali, mas tem um aspecto muito... A AI aqui está no centro como ferramenta básica, mas aqui tem um aspecto muito interessante. Por trás de um case como esse, está o exemplo de que as dinâmicas elas mudaram muito. Né? Se hoje, quando eu falei de escopo, se antes eu sentava só com 5 pessoas para definir o objetivo de um case ou de uma campanha, hoje eu tenho que ter repertório para sentar com a linha de produção. Porque talvez eu fiz uma collab que vai demandar parar uma parte da produção para incluir um produto novo. Eu vou ter que falar mais com a área de pesquisa. Eu vou ter que ter repertório, eu do marketing, que não estou associado ao lado técnico, eu vou ter que ter repertório para chegar para o CTO, e falar, olha, eu preciso dessa aplicação aqui de AI, porque eu preciso aproveitar, como fez a Rect, eu preciso aproveitar a Black Friday, para conseguir personalizar os meus anúncios, por exemplo, algo que a gente falou o dia inteiro. E aqui no caso da Rect, a conversa foi essa, o marketing chegou para a tecnologia e falou, olha, tecnologia, eu preciso de uma aplicação. A gente faz internamente, a gente vai para fora, a gente vai buscar uma ferramenta, a gente vai buscar um parceiro. E aqui o que eu estou tentando mostrar é o bastidor do que às vezes parece um case simples. Eu tenho a Amazon agora, eu vou ter que chamar a galera de e-commerce. Eu vou ter que negociar com o e-commerce, olha, vocês atendem a Amazon,
tem todo um relacionamento, eu preciso fazer isso, como que a gente vai fazer? O exemplo que eu estou dando aqui é, o repertório mudou, e talvez nesse momento aqui da conversa, a inteligência artificial generativa, ela virou só um adereço, ela virou só um elemento nessa conversa. A transformação aqui, ela está para além da tecnologia. Repertório de comunicação, eu pergunto muito para os C-Levels, para os CEOs, qual é o desafio hoje? Repertório de comunicação. As pessoas hoje, talvez seja um treininho, um estagiário, vão sentar na mesa e vão falar com o CEO, vão falar com a presidência. Esse é o contexto que eu quero trazer para vocês. As coisas, a tecnologia, o impacto da inteligência artificial já é uma realidade, não é futuro, já é uma perspectiva de implementação, mas tem uma transformação aqui do ponto de vista de comportamento e de liderança que a gente vai ter que discutir muito. E quando eu falei lá no início de imperfeição, de realidade sintética, de variáveis, é que a gente vai precisar, inclusive, discutir o que é que a gente está chamando de humano. O que é esse humano que entra no lugar comum? Preciso humanizar, preciso trazer mais humano, uma linguagem humana, uma abordagem humana, um processo humano. O que é esse humano? E aí a reflexão que eu fecho aqui com vocês, quando eu falei de novo para tirar o crachá e olhar para a pessoa física, tem coisas que a gente não vai ter controle aqui. E eu sempre gosto de dizer que a tecnologia é neutra. Não tem tecnologia positiva ou negativa. Eu tenho uso e impacto de uma tecnologia a partir de um contexto que pode ser negativo ou positivo. A tecnologia é neutra, mas o impacto que ela traz para a tua carreira, tem coisa que você vai controlar e tem coisa que você não vai controlar. Você não vai controlar a decisão do Duolingo de mudar uma direção. E está tudo bem, o CEO do Duolingo está buscando eficiência. E pode ser que no meio do caminho ele entenda que não deu certo. Talvez as pessoas abandonaram o app porque as pessoas entendem que trabalhar mais com inteligência artificial pode mudar a qualidade. Ou não. Ele vai lidar com essa decisão. Mas sobre isso você não tem controle. O seu trabalho diz muito sobre você, a sua competência, a sua entrega, mas sobre isso você não tem controle. E sim, muitas empresas vão, e aí eu não entro no lado romântico, né? De substituição ou de reposição, muitas empresas vão sim cortar muita coisa. Vai surgir muita coisa? Vai. Mas aqui, isso é o que menos importa. O que importa aqui nessa discussão é o que você tem de diferencial como repertório. Seja de líder, seja como pessoa, não importa. E aí eu volto um exemplo muito para mim. Eu estou vivendo um momento, hoje, do ponto de vista jornalístico, foi um momento muito complicado, porque a gente não está mais lidando, o jornalista hoje não lida mais um site de notícias, ele não lida mais só com o desafio de SEO, não é mais só sobre escrever para ser encontrado no Google, isso já ficou velho, é escrever para ser encontrado numa lógica de uma inteligência artificial. E aí a métrica principal que eu tinha, ela desaba, eu tenho que reaprender, eu ainda não, eu estou há 10 anos, 15 anos, 20 anos tentando discutir o meu modelo de negócio. Olha o tanto de desafios aqui. E, ao mesmo tempo, eu tenho um grupo de repórteres que está chegando agora, que é tentado, quando usa o chat GPT, a pedir para o chat GPT. Ao invés de usar o chat GPT para buscar um repertório ou fazer uma pesquisa, chat GPT, escreva uma matéria jornalística de 4 parágrafos com o estilo do leitor da Forbes. Isso é real. E aí, aqui, com a maior transparência. Eu tenho que dar 2 passos para trás e conversar com essa equipe, entender a lógica que ela vê no uso de uma AI generativa, por que ela faz isso, e tentar entender aqui também qual é o meu papel como editor, como jornalista. Qual que é o meu diferencial? É a história? É a conexão? É a curadoria? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Vocês também não têm essa resposta. Mas o meu principal objetivo aqui para fechar e para provocar todos vocês, tá bom. Tudo que a gente viu aqui hoje está muito bonito, está muito sofisticado do ponto de vista de ferramenta. A gente tem insumos, as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Mas agora a gente precisa olhar um pouco mais, a gente precisa fazer esse exercício de terapia humano, porque a gente vai precisar desse repertório. A gente vai precisar de responder algumas perguntas que agora não têm resposta. Então essa é a minha reflexão. Hoje foi um dia sensacional. Todos os desafios que a gente viveu e de certa forma se transformaram em coisas legais, engraçadas, mostram um pouquinho que a gente também precisa ter leveza. Mas o meu objetivo aqui, antes de que a gente vá para a festa e para ir para um momento mais leve, é fazer essa reflexão. Qual é o teu repertório, qual é o teu diferencial, independentemente de estágio, de carreira, de profissão que você está. E aí, quando eu fecho aqui para falar da vaca, que eu fui tentar fazer essa conexão louca com a vaca e com a NASA, a minha pergunta aqui é a seguinte: aproveite o potencial da AI, mas nunca se esqueça das vacas. O que é a tua vaca? Né? O que é o teu elemento que é uma variável, que vai além, que
que num processo de automatização você não vai abandonar. Né? É o teu propósito de marca, é o teu legado, é o elemento que você não pode abrir mão. Eu acho que vale muito essa reflexão, tanto do ponto de vista de marca, como do ponto de vista de pessoas. Eu vou fechar com um vídeo, e esse vídeo, muita gente aqui já assistiu esse vídeo, muita gente aqui já acompanhou o que representa esse vídeo e vive na prática, mas é um vídeo que tem 6 anos e ele envelheceu muito, muito, muito bem. E esse vídeo ele traz um pouquinho de provocação para a gente sobre, num mundo com tanto barulho, num feed tão tumultuado como a gente começou aqui, qual é o nosso desafio como profissional. E vamos ver se rola. E vai rolar. Eu tenho fé. O Bruno. Volta. Alexa, abrir o YouTube depois da vaca. Alexa, abrir vídeo do slide 745. A minha capacidade de improviso também já foi pro buraco. Esse vídeo é muito bom. O vídeo eu não vou conseguir descrever, gente, porque os slides eu tinha na cabeça. Esse vídeo é muito bom. E ele mostra o sinal do variável. Mais 3 segundos para a gente conseguir. Valeu mesmo. Muito bom. É isso. Foi conexão? Tá tranquilo. Gente, esse vídeo, eu vou narrar o vídeo. Eu tenho essa capacidade. É o vídeo da campanha de uma empresa de fechadura da Noruega. Inclusive amanhã, às 11 horas, eu tenho retirada do dente do siso marcada. O que acontece? É uma pessoa, um homem que está numa casa falando ali com uma possível, né, assistente de voz, eu não vou dizer que é a Alexa, mas ele está falando com ela, né? Play jazz, prepara o meu smoothie, apaga a luz. Aí ela fala, olha, o dentista marcado para tal horário. E ótimo, tá super legal. E ele vai para o dentista. Quando ele volta do dentista, tá chovendo. E ele está à volta do dentista, ele está todo anestesiado, né? Quando ele vai falar, por exemplo, open the door. Open the door, ele não consegue falar. E aí ele começa ali discutir com a porta. Quando ele fala open the door, ela entende play on the floor e ela começa a tocar uma música. E aí ele olha a vizinha do lado chegando e abrindo, tipo ele, oi, tudo bem? Ela abrindo aqui a fechadura, pá, pum, tal. E aí tem uma frase assim, simple is king. E aí quando ele entra, ele já está todo molhado, ele está com uma toalhinha assim. E aí ele fala, fighter, e aí ela entende higher, ela aumenta o volume e essa é a confusão. Eu nunca me vi descrevendo um vídeo do YouTube que era para ser engraçado, e vocês estão rindo do mesmo jeito, mas depois eu vou... Pesquisem, Rema 1000 e coloca dentist e Alexa alguma coisa. E é isso. Talvez o que salvou aqui... Gente, é isso. Pode parecer um pouco caótico, mas pensem nessas variáveis e, de novo, com todo o respeito ao conhecimento técnico que vocês têm, tem muita coisa acontecendo, muita coisa que desespera a gente que não deveria desesperar e muitas coisas que deveriam preocupar e a gente não se preocupa. Muito obrigado. E agora, finalmente, nós fechamos aqui para ir para onde? Para o Happy Hour. Cadê o Luiz? Agora...